Numa manhã de sábado, em 2011, Ribeirão Preto registrou um dos crimes de maior repercussão regional e que também ganhou páginas de jornais e reportagens em TVs de todo o país. Na época, o então empresário Sérgio Bonarotti pedalava por uma rodovia, como de costume, quando foi cercado por assaltantes. Bonarotti foi baleado, sobreviveu, passou por 64 cirurgias. Anos depois, conquistou uma das provas esportivas que mais exige preparo do atleta, o Ironman. Essa história virou o roteiro de filme que está pronto para o lançamento. Os detalhes a partir de agora na nossa sala de visita. Os responsáveis por transformar essa história em filme são os jornalistas Lucas Bretas e Samuel Prisco, que estão comigo aqui no estúdio. E também são os roteiristas do longa-metragem 1538 graus Celsius, de Iron Human. Muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Obrigado, Rafael. Bom, Lucas, como eu disse ali, foi um crime que chocou bastante na época toda a região, né? E também chegou aí ao Brasil todo, por todos os elementos que foram envolvidos, né? Pela recuperação surpreendente que o Sérgio Bonarotti teve. Em que momento veio essa decisão, né, em transformar essa história num filme? Olha, Rafael, a gente costuma dizer, o Samuel, de que a história por si só, ela deu um jeito de percorrer algumas voltas e chegar até a gente, né? Eu fui até Florianópolis, assisti essa prova do Ironman, que o Sérgio buscou a redenção dele, mas não para vê-lo, eu nem o conhecia pessoalmente. Eu fui de carona com amigos para assistir outros amigos, inclusive jornalistas, que iriam participar dessa prova. Mas na carona eu fui com um dos amigos do Sérgio que estava no dia que ele tomou o tiro. E ele me conta a história, né, com detalhes de Ribeirão a Florianópolis. E aí, nessas 10 horas de viagem, eu falei, nossa, essa história é a história de um filme. Isso merece um filme. Foi onde deu o clique, né, para começar a pensar em produzir um longa-metragem. Samuel, a produção, né, disso eu acredito que desse filme tenha sido extremamente... Vocês se preocuparam bastante aí com os detalhes, foram bem minuciosos, tem entrevistas, tem imagens da época, tem simulações. A intenção era poder captar exatamente aí o sentimento dos envolvidos. Exatamente, Pasquim. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando, a Record também. A nossa intenção foi realmente reconstruir toda essa história, porque do momento em que o Sérgio toma o tiro, que nós temos uma imagem de câmeras de segurança, até o momento que ele vai para o Ironman, há um vácuo, né? Porque a família, traumatizada, lógico, com tudo o que aconteceu, não fez registros no hospital, não fez registros durante essa recuperação. Então, nós temos um material um pouco restrito com relação a isso, mas nós conseguimos reproduzir, né, todo esse período da história e levar para quem vai assistir o filme um roteiro completo de tudo que aconteceu com o Sérgio, inclusive da recuperação, quando ele chega no Ironman, que eu acho que é o ápice aí dessa redenção do Sérgio, né? Uma história maravilhosa de superação, que a gente ficou muito contente com o resultado. 1538 graus Celsius. Eu estou vendo, inclusive, que no braço do Samuel ele tatuou ali, né, esse 1538 graus Celsius. Esse número, né, esse calor aí, digamos, por que foi escolhido? É o ponto de fusão do ferro, né? Como nós dizemos que ele é um humano de ferro, então essa é até uma ideia do Lucas, né, com relação ao nome, é o ponto de fusão do ferro. O ferro funde a mais de 1530 graus Celsius e tem tudo a ver com o nome aí da produção que nós fizemos. O empresário Sérgio Bonarotti gravou um vídeo aqui para o Visita na Record. Ele relembra, né, como é que foi exatamente aquele momento em que ele foi abordado pelos criminosos na rodovia até a chegada ao hospital onde ele recebeu os primeiros atendimentos. Acompanhe. Nós estávamos saindo para treinar para o Ironman 2012. 20 minutos depois, passando no anel viário, foi nos anunciado esse assalto. E um deles disparou. E esse primeiro disparo pegou no meu abdômen. Ia conosco uma pessoa que fazia uma escolta. Esse rapaz, ele me colocou no carro e me levou ao pronto-socorro central. Ele falou, vou te levar num lugar, você diz que você não tem plano de saúde, porque eu acho que o seu ferimento é grave e o pessoal vai te levar ao Hospital das Clínicas. E assim eu fui encaminhado à unidade de emergência do Hospital das Clínicas. O socorro foi feito muito rápido,
mas eu ainda tive tempo de encontrar com minha mulher, que foi avisada uma meia hora antes sobre o meu acidente e a minha transferência para o Hospital das Clínicas. Lucas, ver o Sérgio assim, né? Depois de 64 cirurgias, 6 anos depois, ele chegou aí a uma das provas mais competitivas, que exigem mais do atleta lá em Florianópolis, né? E eu até marquei aqui algumas coisas. Lá ele nadou quase 4 quilômetros, Exato. Pedalou 180 quilômetros e correu mais 42 quilômetros. Para relaxar, para terminar a maratona. Para quem passou por 64 cirurgias, foi baleado, é algo surpreendente mesmo. É surpreendente, Rafael, e o filme traz ainda mais detalhes, né, números, estatísticas, que mostram que o corpo do Sérgio foi de fato levado ao limite, né? Ele perdeu logo de cara, na primeira cirurgia que ele fez, o rim esquerdo e o baço. O Sérgio também perdeu partes do pâncreas, dos intestinos. A última cirurgia que fez ele decolar na recuperação, ainda logo depois do coma no HC, foi de retirar mais da metade do estômago. Então, é um ser humano que foi transformado de dentro para fora, né? Pois é. E ele chega nessa prova, que é uma das mais difíceis do mundo, é um triatlo de longa distância. E quando ele sai do HC, Pasquim, ele sai com 38 quilos. Um cara de casa de 80 quilos, né, para sair com 38, 39 quilos, e com a perna esquerda inutilizada. E o diagnóstico neurológico era: você não mexe mais a perna esquerda. Saiu de cadeira de rodas, essa perna está morta. Ou seja, a perna esquerda dele não mexeria mais, ele não conseguiria mais andar. E aí ele arranja, né, o filme vai contar isso, um fisioterapeuta que não aceita esse diagnóstico, né, e parte para cima da recuperação e dá certo. Que legal. Ô Samuel, quando é que essa história vai chegar aí para o público, né? Onde é que a gente vai poder assistir? Dia 13 de novembro, né, a gente estreia no Cineclube Cauim. Agradecer a toda a direção do Cineclube Cauim que nos abriu esse espaço. É um longa-metragem, 1h40 de produção. A gente brinca, né, Lucas? Quando a gente decidiu fazer esse nosso primeiro trabalho, jamais imaginava que ia chegar a esse tempo de produção de 1h40. Para cima dos 70 minutos já é um filme de longa-metragem, né? Então, dia 13 de novembro, no Cineclube Cauim. E esse é o primeiro trabalho, então, da Gratitude Filmes, e tem outros vindo por aí, Lucas? Tem sim, Pasquim. A gente tem esse nosso primeiro trabalho, né, que é a história do Sérgio Buonarroti. A gente tem previsto já outras histórias, algumas em negociação ainda, outras já que nós assinamos contratos. A ideia, né, o perfil da nossa empresa, a Gratitude Filmes, é de contar boas histórias, né, histórias que possam incentivar, motivar e inspirar as pessoas. Então, nesse mesmo perfil, nessa mesma toada, a gente já tem algumas coisas para o próximo ano. Que legal, muito bacana. A gente vai deixar aí o Instagram da Gratitude Filmes. Vocês podem acompanhar também outras informações sobre a estreia que o Samuel falou, prevista aí para o dia 13 de novembro, no Cine Clube Cauim, aqui de Ribeirão Preto. Eu agradeço bastante a presença de vocês aqui no Visita na Record. Como pede o protocolo, a gente manteve a formalidade aqui, mas para quem está acompanhando em casa, tenho muito orgulho de ver esse trabalho deles. Samuel e o Lucas são meus colegas de faculdade e, muito mais do que isso, são meus irmãos de vida. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Pasquim. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Pasquim.